seguir gravando aqui. Então tá, pessoal. Então, ok com a prolaria? Tá? Eu vou agora compartilhar a nossa aula de teorias da motivação. Vamos entrar em teorias da motivação. Professor, posso fazer uma pergunta? Por favor. E a gagueira? A gagueira está relacionada com uma situação geralmente ansiogênica, tá? E às vezes eu nem coloco nessas aulas a gagueira, porque a gagueira 99,9% das vezes é uma condição de ansiedade, tá? Então, raramente está ligado a alguma lesão cerebral, enfim, geralmente são condições ansiosas, né? Que levam a pessoa a ter dificuldade na pronúncia de palavras, né? Então, assim, claro, essa própria condição de dificuldade de pronúncias de palavras leva a pessoa a ter e retroalimentar essa dificuldade de articulação, né? Mas geralmente está relacionado mais ao nervosismo, à ansiedade, né? Geralmente é uma condição transitória que se manifesta às vezes na infância, mas depois vai melhorando, né? Que causa uma tensão muscular, né? Que gera uma condição e muitas vezes ligados a crenças, né, que o sujeito tem em relação a ele mesmo, ou ela mesma, né, de incapacidade ou incompetência, né, muitas vezes a gagueira está associada a fobias sociais, né, onde a pessoa tem uma autoavaliação muito negativa da capacidade de interação social, e isso leva a pessoa a ter uma dificuldade na expressão da sua fala, né, da sua linguagem, né. O meu filho, quando ele estava aprendendo a falar, ele teve um período, assim, que durante uns 2 meses, ele apresentou um pouco de gagueira, e eu lembro que a gente levou na fonoaudióloga e não tinha nada, a psicóloga da escolinha falou que era aquela ansiedade de querer falar todas as palavras que ele estava conhecendo, e realmente, Uhum. depois de uns 2 meses, passou e nunca mais teve. E eu tenho um outro caso curioso de um colega meu de faculdade, né, da minha primeira graduação, que ele falava normalmente, não tinha problema nenhum, e toda vez que ele ia apresentar um trabalho, uma coisa, ele ficava completamente gago, completamente gago. Era muito, Uhum. muito curioso, assim. Porque daí tava frente ao escrutínio dos outros, né? A É, avaliação dos outros. Daí, frente a essa situação social, ele ativava algum tipo de crença, né? De incapacidade ou de fracasso. Isso levava ele a ter esse comportamento, né, ansioso, onde uma das características é o gaguejar. Muito raramente, assim, a gente, muito mesmo, assim, menos de 1% das vezes, vai estar associado a algum funcionamento inadequado do centro do controle da fala, do controle da motricidade, dos núcleos da base no cérebro. É muito, mas muito raro, tá? uhum. Geralmente é uma condição da ansiedade, né? Tem casos, né, onde a pessoa tem uma questão, né, de realmente uma dificuldade articular, né, que afeta o centro motor da fala, da região de Broca, ou dos núcleos de base, enfim, ou dos centros de motricidade no lobo pré-frontal, algum tipo de funcionamento inadequado, né? Mais funcional. Não, e geralmente não é lesão, é um mau funcionamento, um mau desenvolvimento ali que pode afetar e causar um atraso na capacidade articular da fala que gera uma gagueira. Mas é muito raro, assim, né? A gagueira está representando isso, né? Então, geralmente está mais associado à ansiedade. Alguns colocam o autismo, né? Algumas condições autistas com a gagueira, mas daí eu tenho um pouco de relutância, porque às vezes a gagueira não é exatamente gagueira, é uma ansiedade muito elevada, né? Na interação social que às vezes o autista tem, né? Ele é muito Uhum. voltado ao seu mundo interno, seus processos internos, né? São muito singulares. E na hora de expressar, ele tem uma dificuldade nessa comunicação. Uhum. Mas geralmente são problemas que
com acompanhamento psicológico, com fono, né? Se as coisas se resolve, né? Eu nunca tive um caso na minha vida de gagueira que tenha sido por origem realmente de um distúrbio, uma má formação, né, no cérebro. Tá? Por isso que às vezes eu nem coloco assim, porque é melhor explicado pela ansiedade mesmo, né? Mas é assim, é um distúrbio da fala, né? Isso a gente vê em neuropsicologia, eu falo sobre gagueira, mas é associado a outras condições, mas também sempre falo da ansiedade. Eu sempre, geralmente na aula de neuropsicologia, tem uma hora que eu falo da fala, dos distúrbios da fala, daí eu coloco a gagueira como outras condições, não específicas, né? Daí são outras condições, eu coloco lá situações que geralmente são mais associadas, até coloco como exemplo de diagnóstico diferencial, para disartria, para afasia, né? Eu coloco a gagueira como algo, não, como exemplo de quando é ansiedade, quando não é nada de mais grave, né? Eu cito a gagueira. Geralmente, 99,9% das vezes é ansiedade. Tá? Raramente uma má formação nos mau funcionamento de núcleos de base, região de Broca, da região da motricidade no lobo pré-frontal, raramente, né? É um problema no funcionamento ali elétrico, né? Ok? Professor, aproveitando, eu queria trazer um exemplo, né? Eu tenho uma amiga que a gente se conhece desde criança e desde que eu conheci ela, ela é gaga, né? Uhum. E ela tentou um tratamento com fono, mas os pais não permaneceram. E eu fiquei um tempo sem falar com ela. E hoje, por entender mais da ansiedade, hoje eu percebo muito mais realmente isso. Ela fica tão ansiosa que a gagueira dela piorou ainda mais do que já era, né? E às vezes chega num ponto como se ela fosse se engasgar, assim, sabe? Que vai tentar falar e vai puxar o ar e vai tentar se explicar e fica aquela coisa meio como se parece que vai se engasgar. Uhum. E aí fica muito perceptível essa coisa da ansiedade mesmo. Uhum. Né? Porque, claro, a pessoa quer se expressar e tem dificuldade, né? A própria ansiedade vai atuando na manutenção da condição, né, da gagueira, né? Então a pessoa vai se complicando cada vez mais, isso vai afetando a própria fala, né? Ou de articular palavras, ou de terminar palavras, né? Ou de iniciar frases, ou linkar palavras em frases, né? É Então, exatamente isso. Dá até uma pena. Tipo, dá né? vontade de dizer pra ela, vai, pelo amor de Deus, procura uma ajuda. Mas, Sim, né? né? Então essa condição disfêmica, né, da, da gagueira geralmente está relacionado é uma desordem da fala, mas muito ligado à ansiedade, tá? Ok? Prof, tem ali o filme O Discurso do Rei, né? Que é um filme bem bom e que trata bem isso, que ele tinha problemas, a questão era emocional, e daí quando ele tinha que fazer um discurso para um monte de gente, ele travava, ele não Não, dava conta. não. Tem até pesquisas, eu não vou saber, até perdão por isso, eu não vou saber exatamente a porcentagem, mas aproximadamente entre 25% a 20% das crianças, em algum momento do desenvolvimento, apresentam algum tipo de gagueira, assim, né? Pela própria ansiedade inerente de querer pronunciar as palavras, né, de querer demonstrar que está aprendendo, enfim, então algum tipo, né, de gagueira pode aparecer, né? Então, até às vezes faz parte de um curso, entre aspas, normal do desenvolvimento a criança apresentar. Tem condições como TDAH também, que pode influenciar, né? Porque daí a pessoa quer tanto falar e atropela as próprias palavras, né? O TDAH também é comum, crianças com TDAH apresentar, terem mais características da gagueira, enfim. Mas geralmente é algo relacionado a, a ansiedade.
como personagem na literatura, a gente tem o Gaguinho, né? Que é o personagem do Looney Tunes, Looney Tunes, né? Que apresenta a gagueira, né? Eu acho que no meu desenvolvimento eu tive também. Eu tava tentando lembrar agora, porque eu acho que eu tive, quando eu era bem pequenininho, assim, eu tive um pouquinho de gagueira. Tava lembrando agora, me veio uma memória de longo prazo que surgiu. Acho que eu tive um pouquinho também, no meu desenvolvimento da fala. Vou compartilhar aqui. Nossa aula de teorias da motivação. Ok. Todo mundo consegue enxergar? Então a gente vai entrar nessa apresentação e vamos, né, mesclando, né? Até lá a gente não se preocupa que a gente vai dar conta dos conteúdos, né? Até chegar lá perto das provas, assim, a gente tem tempo para abordar todos os assuntos. Hoje a gente vai iniciar as teorias da motivação, a gente vai dar um pontapé inicial aí, tá? Acho que a gente vai até a metade e terminamos junto com a próxima aula, tá? Que na próxima aula a gente vai ver algumas estratégias ligadas à educação. Assim, é uma aula que é muito voltada a estratégias cognitivas ligadas ao processo educacional, assim, bem interessante, assim, né? Então, motivação. Então, quando a gente vai falar de motivação, a aula de hoje a gente vai ver algumas concepções de motivação também, né? A gente vai ver alguns autores, o que eles pensavam sobre motivação. A gente vai ter que, claro, antes de tudo isso, entender o que é motivação para eles, né? O que significa motivação? Tem muitas teorias da motivação, né? Eu diria que, na minha concepção, a motivação, ela tem... o nosso conceito é muito impregnado por uma visão não original de motivação. Porque se coloca a motivação muito ligada ao ânima, né? Ao estado de ânimo, de vivacidade de uma pessoa, a predisposição a fazer algo. Mas a origem da palavra motivação vem de movere, do latim, que significa movimento. Então, motivação, ela pode ter relação com algum aspecto de ânimo, daquela energia, aquele combustível catalisador para a realização de ações. Mas motivação não é só motivar a ação, como muitos falam, é acionar a motivação. A motivação, ela é um processo que liga dois pontos. Um movimento, como a palavra original fala, do latim. Eu me movimentar de um ponto A até um ponto B, do ponto B até um ponto C. É o movimento que eu faço em direção. Isso é a motivação. E não só o estado de ânimo. Falar em estado de ânimo é um conceito que eu diria incompleto de motivação, né? Então, o que motiva as pessoas à mudança, né? A gente vai tentar ter também algumas respostas para isso, né? Ou pelo menos algo que nos faça refletir sobre essa pergunta nesta aula. O que faz as pessoas, motiva as pessoas para mudarem, para saírem de um ponto A e irem para um ponto B, a se desacomodarem, né? Em direção a este movimento que significa motivação. Então, a motivação vem de mover do latim, que é mover-se, movimento, né? Então, motivar implica em levar alguém a agir, produzir uma resposta, estimular, né? Então, está ligado a estímulos do meio que vão fazer, de alguma forma, vai implicar na consequência de fazer um sujeito sair de um ponto e ir para outro, né? Gerar um movimento, uma ação. Então, motivação está muito ligado com a ação.
e não só com ânimo. Né? Essa questão do ânimo ligado à motivação é um conceito muito, diria até ocidental. Terapeutas, filosofias orientais tratam muito mais a motivação pelo que ela realmente é, como o movimento, a ação em direção a algo. Né? O estudo da motivação está diretamente relacionado à análise dos determinantes do comportamento. Determinantes, a gente fala de processos biológicos, né, processos fisiológicos e psicológicos, percepções que o indivíduo tem do ambiente quanto às suas necessidades. A gente vai falar um pouquinho sobre esses determinantes biológicos e psicológicos. Clayton. A motivação, professor, é o processo mental que é descrita pelos filósofos como o campo das ideias. Antes de haver o gesto, a ação, é preciso haver o pensamento, o processo mental que motiva. O campo do pensamento depende da teoria motivacional que está falando, porque o pensamento ele pode ser um momento de determinação que vai anteceder a ação. Né? Então, o meu campo do pensamento das ideias, o campo ideático, ele faz parte de um processo que pode me levar ou não ao movimento, porque o meu pensamento pode me levar à não motivação. Né? Por exemplo, eu posso tentar te vender este lápis aqui, mas dependendo do que eu te falar, tu vai refletir, daí tu vai avaliar. Eu devo comprar ou não? Né? Se tu vai fazer a ação de comprar o lápis ou não, dependendo da avaliação do contexto que tu vai fazer, né? Daquilo que tu vai refletir a respeito do que eu te falo. Mas Então, não comprar o lápis também é uma ação. não comprar depende do ponto de vista. Se existe uma meta, né, que tu te coloca, que é escrever um livro a lápis, tu tem que escrever num caderno. A tua única alternativa nesse processo, é comprar esta caneta, enfim, tu tem campo limitado de possibilidades, né? Talvez tu não comprar a caneta pode ser uma não motivação, né? Tu não ter te direcionado, tu não ter iniciado um movimento em direção à escrita de um livro, ou de um pensamento, ou de uma aula, seja lá o que tu for fazer, né? Por tu entender que tu não deveria ter iniciado, não ter comprado este lápis, ou não ter pego este lápis. Então, assim, existem teorias, por exemplo, quando a teoria motivação do Miller-Romick, que falam que o não movimento já faz parte de um processo motivacional. É o estágio inicial, onde o sujeito ainda não percebeu que precisa fazer um movimento. Ele precisa fazer um movimento. Ele precisa mudar um comportamento. Mas ele ainda não percebeu. E para isso ele dá um nome de um estágio lá motivacional. Já é um estágio motivacional, dentro de um processo de mudança. Para outros, não. Para outros, é um estágio de não motivação. Então a gente vai tentar hoje entender essas diferenças. Né? Não tem uma única resposta. Quando a gente for ver aqui as teorias, você vê que para um é uma coisa, para outro é outra. Eu tenho a minha de eleição, que vocês já devem saber, né? Pelo artigo que vocês deram. Então, já que vai ver algumas teorias. É muito, e é realmente, a resposta que eu estou te dando, Clayton, é assim, é muito relativo. Para alguns, está relacionado com a necessidade. Se tu não tem necessidade, tu não tem motivação. É por uma questão biológica a explicação, né? É por uma questão de pulsão de vida. Se não é para uma necessidade básica minha, então algo que vai me regular a minha homeostase no meio, então não é motivação. Não é estágio motivacional.
De forma geral, a maioria das teorias referem, né, que a motivação está ligada a ativar, dirigir e sustentar uma ação, ligado à ação, né? Que o campo ideático, o campo de não, quando tudo que a gente refere a não movimento não está associado à motivação. Tá? Motivação é movimento, é mover-se, é sair de um ponto A ao ponto B. Eu posso muito querer fazer algo, mas se eu não estou fazendo, eu não estou atuando, eu não estou acionando minha motivação. Algumas coisas que essas teorias têm em comum entre elas, né? A questão da energia. A gente precisa ter uma energia para ativar, uma energia de catalisação que vai nos impulsionar para o movimento. A gente tem que ter uma energia, né? A gente tem que ter uma direção, saber para onde que a gente está querendo ir. Eu quero sair do ponto A para ir para o ponto B. Isso tem que estar definido. Porque não adianta eu ter energia e não saber para onde que eu vou. Ou o que que eu quero. Isso não seria motivação. Né? Eu tenho que ter um objetivo. Onde é que eu quero chegar? Eu tenho que ter persistência, uma capacidade de me manter neste percurso para conseguir manter-me em movimento. E força são as influências de fatores internos, intrínsecos e extrínsecos, que vão ajudar justamente tanto lá naquela energia inicial como na minha persistência, né, na manutenção do meu movimento. Os meus porquês internos e os meus porquês externos. As pesquisas mostram que os fatores internos muitas vezes são, assim, a maioria das vezes, eles são os responsáveis por uma manutenção de comportamentos motivados por mais tempo, com uma maior qualidade. Os externos também são muitas vezes importantes para iniciar o movimento, mas não pela manutenção. O que faz a manutenção são os externos, são os internos, perdão. Por exemplo, dou um exemplo disso. A pessoa resolve parar de beber bebidas alcoólicas. Daí a pessoa vai fazer isso porque, poxa, minha mãe não gosta que eu beba, minha namorada também não gosta que eu beba, poxa, não quero deixar ela chateada, não quero perder minha namorada, ela já tá reclamando, minha mãe também fica muito triste com esse tipo de comportamento, então eu vou parar de beber. Daí a pessoa para de beber. Daí deixa eu bater na madeira 3 vezes. Daí a pessoa tá lá no final de semana na praia e sofre um acidente de carro, onde falecem a mãe e a namorada. O que a pessoa começa imediatamente a fazer na semana seguinte? Voltar a beber. Porque o motivo não está mais lá. O motivo não era ele, o motivo era elas. Né? Então a motivação tem que estar muito dentro da pessoa, para a gente ter uma manutenção de boa qualidade. Né? Então a força interna tem que estar muito bem trabalhada do sujeito, né? Para manter o movimento. E aqui a gente tem algumas diferenças, né, básicas. Temos a motivação reguladora e intencional. São dois conceitos muito interessantes de motivação, importantes no desenvolvimento das teorias. Né? Quando a gente fala de motivação reguladora, é aquela autorreguladora, aquela que busca a homeostase do organismo no meio, que todos nós temos. Todos nós temos. Né? Às vezes eu vou lá e me alimento. E me alimento por quê? Porque eu estou com fome.
Eu estou há muito tempo sem comer e meu organismo está me alertando. Existe uma área no cérebro responsável por alertar, né? Que é o centro da saciedade, né? Para me alertar que eu estou precisando de comida, que eu estou entrando numa carência vitamínica, nutricional e preciso consumir um alimento. Este mecanismo biológico que me alerta da fome ou da sede, ou da necessidade de dormir, que está na hora do sono, de repor as energias, é o que a gente chama de motivação reguladora ou autorreguladora, né? Que está mais ligada à perspectiva biológica do nosso corpo, das necessidades realmente básicas do nosso corpo, né? Lá quando a gente for falar sobre Abraham Maslow, né? Tá mais na base da pirâmide dele. E tem a motivação intencional, que está mais ligado a questões emocionais, necessidades emocionais do sujeito, né? De querer afetos, de querer atenção, de querer poder, né? De querer influenciar os outros, a pessoa estar motivado a isso, né? A motivação ser impulsionada por esses fatores, de querer mais ser centro das atenções, ou de ter mais dinheiro, ter mais poder, ter mais carinho, receber mais carinho, né? Está mais ligado aos processos mais motivacionais. Perdão, processos mais emocionais. Não meramente a necessidades físicas do sujeito. Então, nós estamos, geralmente, no dia a dia, em alguns momentos, agindo para saciar processos autorregulatórios, em alguns outros momentos, processos mais intencionais. E, às vezes, um processo que deveria ser autorregulatório se torna intencional, como, por exemplo, no comer compulsivo. Pessoas que não estão comendo por uma mera necessidade biológica, estão comendo para preencher um vazio emocional, né? Que a gente observa muito daí na forma como a pessoa faz e na frequência, na forma e frequência, né? A pessoa come grande quantidade, né? Então a forma, grande quantidade ou muito rapidamente e muitas vezes no dia e não precisava, né? No momento já estava saciado, sem necessidade. Então aí a comida não é mais um papel só biológico. Aí a comida está entrando, tendo um papel emocional para preencher algum vazio. Então, às vezes, também aquilo que normalmente é autorregulador pode se transformar em algo intencional, algo mais relacionado a necessidades emocionais. O conceito de regulação veio muito do Walter Cannon, que ele falava muito dos processos fisiológicos, né? Da necessidade do nosso corpo de todos os órgãos, né? Todas as partes componentes do nosso corpo buscam uma interação, né? Para atuar de forma harmônica em busca da adaptação dele ao nosso ambiente. Daí que vem esse conceito de homeostase, né? De equilíbrio. Então, quando a gente fala ali, ó, de motivação reguladora, não tem como falar de motivação reguladora sem falar do Walter Cannon, né? Foi um dos primeiros teóricos a desenvolver mais a fundo essa necessidade do nosso corpo de entrar em equilíbrio, né? Depois foi cada vez melhor desenvolvido, porque depois foi, foi incluído aí também as necessidades emocionais do sujeito como também necessárias para o equilíbrio, a homeostase, né? A gente não pode desconsiderar, não é só processo biológico, o emocional também auxilia o sujeito a entrar em equilíbrio no ambiente, a se adaptar às diferentes situações de vida.
houveram teóricos que falaram muito sobre os papéis dos instintos na motivação. William James, que foi um teórico funcionalista, né, dizia que grande parte do comportamento humano é instintiva, né, ou seja, automáticas. Já o Timbergen, né, que era mais da área comportamental, falava que a motivação estava muito ligada a iniciamento de comportamentos, né? Então a gente fazia, perdão, a gente fazia a relação entre comportamentos, entre estímulos iniciadores, né, para buscar saciar algumas necessidades, como por exemplo, o sujeito sente a fome, mas observa que quando as pessoas estão com fome ao redor dele, vão lá no McDonald's e cresce num ambiente assim. Então, quando ele sente fome, ele vai lá no McDonald's, porque ele associou o estímulo fome, que é algo instintivo nele, ao comer no McDonald's. Eu cresci com meus pais fazendo festa lá no McDonald's, né, comendo McLanche feliz. Então, ou quando estiver com fome, a minha tendência é procurar o McDonald's. Clayton. A associação, professor, de emoções com a alimentação, por exemplo, para deixar a mãe feliz, come toda a comida, nenê. Para deixar o papai feliz, come toda a comida. Isso vai, essa motivação emocional permanece depois da infância, né? Uhum, acaba associando. O William McDougall, que eu vou citar agora, justamente falava sobre isso. De que quando ele foi um dos primeiros a começar a associar o papel dos instintos aos processos cognitivos e emocionais, né? De que existem uma relação entre a parte autorreguladora e a parte emocional, que se associam durante o desenvolvimento. E é justamente isso, né? A nossa motivação não é só uma mera busca autorreguladora, é uma busca também para ser aceito no ambiente, para receber amor, para receber afeto, né? Eu quando como direitinho é porque eu tô com fome, mas eu também quero fazer o papai e a mamãe felizes comigo. Então essa foi uma das contribuições do William McDowell, que abriu um leque para uma complexidade maior do entendimento do comportamento humano motivado, né, relacionado à motivação. E aí a gente vai começar a falar sobre o papel das necessidades, do Abraham Maslow, né, onde começa a ver estados de carência e tentar de alguma forma organizar que estados de carência são esses. Porque existem os fisiológicos, reguladores, mas existem também os sociais, de afeto, de poder, de autorrealização, de filiação. E houve um teórico das motivações que tentou organizar isso em uma pirâmide, né? Uma pirâmide de hierarquia de necessidades que motivariam o sujeito a realizar determinadas ações, mas obedecendo uma hierarquia, né? Então, o que ele dizia? Os humanos são impulsionados por muitas necessidades organizadas hierarquicamente. O estado de autorrealização, que seria os ápices lá da nossa pirâmide de necessidades, ocorre quando os sonhos e as aspirações são realizados. A pessoa autorrealizada vive de acordo com o seu potencial e é verdadeiramente feliz. O que o homem pode ser, ele precisa ser. Então, o Abraham Maslow propôs
esta formatação, né, de hierarquia de necessidades, onde a gente precisaria primeiramente, para poder ter, por exemplo, saciada uma necessidade social, a gente precisa ter bem atendida anteriormente uma necessidade fisiológica e também de segurança. Para eu ter uma satisfação e uma busca de uma motivação, né, para saciar uma necessidade de estima, eu tenho que ter antes a fisiológica, de segurança social. O que seriam as fisiológicas, então? Que seria a base dessa pirâmide? Seria aquelas primeiras que a gente viu, as reguladoras. Sede, fome, sexo, sono, né? Aquilo que é importante para a gente estar vivos, né? Estarmos vivos. Para o nosso organismo funcionar. Após isso estar saciado, as necessidades seriam outras, seriam de segurança. Né? Que é sentirmos, a necessidade de sentirmos protegidos frente a perigos físicos ou emocionais. Desde estarmos sentirmos protegidos de perigos, agressões, abusos físicos ou abusos psicológicos. Tendo esta base da segurança fisiológica, né, e de segurança, viria a social. Já vou abrir para ti, tá, Pablo? Não tenha aí levantadinha a mão. A social, que seria de afeto, de aceitação, de amizade, da gente sentir-se pertencente a grupos, aceito por grupos, né, de termos a estima das pessoas, né? Recebemos o carinho, o amor. Depois viria a da estima, né? Que é eu, que está muito ligado ao conceito de autoeficácia do sujeito. Poxa, eu me sinto capaz, né? Eu consigo me ver como uma pessoa inteligente, capaz, cumpridora, como um bom cidadão na sociedade. Eu tenho uma visão de mim positiva. Eu consegui ter esta visão atendida de mim mesmo, de autovalia, de, né, uma valia positiva de mim mesmo. E me sentir capaz de fazer as coisas. E por fim, viria a autorrealização, né? Que é a busca da autoatualização, do desenvolvimento, da autotranscendência, né? Que é a busca de eu me desenvolver, a busca da sabedoria, do conhecimento a mais, né? Da iluminação. Pablo. Não, com essa pirâmide aqui de Maslow, eu estava pensando, ajuda também a entender quem vive em vulnerabilidade hoje, né? Algo que é tão discutido. Não sei, às vezes é comum escutar, né, no meio da sociedade assim, esse pessoal que mora na rua, que não se cuida, que não... Sei, é uma coisa bem típica, né? Isso aqui ajuda bastante a entender, né? O cara está preocupado com o que vai comer hoje à noite, né? Não tem condições de pensar em algo a mais. O cara está preocupado onde é que vai dormir agora que está fazendo frio. Sei, era mais isso, assim, né? O quanto isso me ajuda aqui a entender, né? Isso aqui, também a explicar melhor isso que eu penso, né? Dessa visão assim social, o quanto essa pirâmide ajuda bastante a entender os comportamentos realmente, né? E depois da autoestima agora, tinha uma coisa que eu pensava que eu li pouco tempo atrás, acho que cerca de um ano,
é espanhol, esse autor, Iñaki Gurgero, quando ele fala da autoestima como aceitação dos limites também, né? Que ele fala autoestima é o reconhecimento daquilo que eu posso fazer, mas também daquilo que eu não posso. E para mim foi um conceito que ajudou bastante na minha autoestima, né? De falar, pô, é importante também ter essa ideia daquilo que eu não sou para entender aquilo que eu sou. Uhum. E com uma aceitação, né? Uma visão carinhosa daquilo que eu não tenho a possibilidade de ser neste momento, né? Pela minha constituição, pelo contexto onde me desenvolvi, né? Nós somos o que podemos ser no contexto onde vivemos com o que temos, com aquilo que foi nos possibilitado viver. E somos a melhor versão possível, né? Então, amar as minhas capacidades, mas também amar aquilo que eu ainda não, talvez eu queira desenvolver, ou aquilo que eu não consigo fazer, né? Entendendo, compreendendo e me aceitando de forma não julgadora. É bacana. Professor, Diga, Milene. posso aproveitar para fazer um comentário também? Deve? Que isso, como a gente pode trazer para a nossa vida pessoal também, né? Porque desde que tu começou a falar sobre motivação, que não é relacionado ao estar animado, me trouxe, assim, eu tô o tempo todo, eu nem escrevi, eu tô aqui bem refletindo mesmo, mas me trouxe isso, né, de eu carregar muito que eu acho que eu tenho que estar animada para tudo. E toda essa tua explicação me fez olhar por outro ângulo, sabe? Porque, tipo, tá, eu faço terapia fora daqui, é outro contexto. Aqui na aula, além de eu entender para ser uma futura psicóloga, eu consigo entender para colocar para mim em primeiro lugar. E traz aquele encanto que eu tenho tanto pela psicologia também, sabe? De poder colocar na minha vida pessoal. Eu tô assim, diz assim, caiu os butiá do bolso, com toda essa explicação que tu deu. Muito obrigada. Tem que explicar para quem não é daqui. Eu não sei se o Pablo vai entender. Você já tá entendendo, Pablo? Verdade. Verdade. Temos Ainda colegas não. pensando aqui, né? Tem algumas expressões que eu ainda estou ali em busca do dicionário. Caiu os butiá do bolso assim, é tipo, ou o eureka, bah, agora me dei conta, né? O bah, agora isso realmente me fez a cabeça, né, dar um giro de 180 graus, né? Então, coisas assim, né, Milani? Então, Exatamente isso. Só Obrigado pela aproveitando, tradução. eu vou aproveitando isso, o Pablo não é daqui, então eu salvei no Instagram uma imagem explicando as nossas falas. Eu vou botar no grupo para te entender mais e te coloca, familiarizar bacana. mais com Gostei as da nossas iniciativa. gírias, digamos Boa, assim. boa. Gostei da iniciativa. Então, né? E daí isso me lembra, né, muitos episódios da nossa vida, né, da história da humanidade, enfim, né, quando, por exemplo, os portugueses vieram para cá oferecendo espelhos, né, claro, o espelho estava representando coisas, né, que os índios não precisavam, né, que não era na pirâmide deles não era necessária, né, que eles ofereciam como algo importante, né, nessa troca, né, os nativos aqui da nossa região. Ou quando tu vê, que é o escambo, né, ou quando tu vê padres visitando regiões muito carentes, onde as pessoas estão com muita fome na África, e oferecem bíblias e cruzes. Ok, a espiritualidade é algo importante, sim. Né? Eu mesmo, professor, sou uma pessoa espiritualizada. Porém, daqui a pouco, a necessidade daquela pessoa, naquele momento, é o alimento. É uma necessidade mais fisiológica, né? Que precisa ser atendido. O que realmente as pessoas realmente estão precisando naquele momento?
quer dizer que elas não precisam de Deus. Todo mundo precisa, eu acho que assim, para quem é religioso e respeitando os agnósticos, né? Mas então eu vou trazer até um conceito mais amplo, que é espiritualidade. Espiritualidade que é o conceito de cuidar de si, da sua vida, da sua energia, né? Todos nós precisamos, né? Agora, às vezes a gente tem necessidades mais básicas. Às vezes tu vê pessoas que não têm dinheiro para pagar ou não sabe como é que vai pagar o seu almoço, mas está lá juntando para comprar o iPhone, né? É porque daqui a pouco, para aquela pessoa, e daí eu estou bagunçando um pouco essa pirâmide do Maslow, né? Não porque a gente explica uma pessoa que tem a opção, tem o dinheiro, mas prefere não saciar uma necessidade fisiológica. E daí quer saciar uma necessidade social, afetiva, né? Pela vontade desta pessoa. Será que daí essa pessoa está em busca de realmente um processo autorregulatório mesmo na sua vida? Será que ela vai conseguir a autorrealização desta forma ou não? Deixo em aberto para vocês fazerem o julgamento e a avaliação de vocês, sem a minha interferência. Clayton. Então, professor, eu conheço essa pirâmide há uns 20 anos, mais ou menos, mas com essa colocação do Pablo e da Milani, eu tive um insight e eu sempre refleti, e era para eu ter questionado o senhor já no início das aulas. Eu concordo com o senhor que nós não devemos ser político-partidários em ambiente escolar, e penso que, embora nós não defendamos aqui ideologia política, o debate político na faculdade é essencial, né? Mas trazendo para a pirâmide do Maslow, sempre me chamou a atenção, tanto na era petista, quanto agora lulista, quanto agora bolsonarista, essa polarização em torno das ideologias político-partidárias, né? Você tem a base da pirâmide com as suas necessidades fisiológicas e logo acima vem a segurança. Então, o que eu vejo? É que em cima dessa construção das necessidades do indivíduo se cria uma ideia de que, de acordo com a ótica ou com a polarização política, aquele determinado governo ou aquela determinada organização social vai trazer uma segurança para o indivíduo, né? E ainda a inversão que o senhor colocou agora me remete ao marxismo, né? A teoria do Marx sobre as castas sociais, sobre a divisão do trabalho, trabalhador, a remuneração. O comunismo não dá certo justamente porque não leva em consideração a variável que depende exclusivamente do indivíduo. Para um indivíduo é mais importante comprar o iPhone do que propriamente dito comprar o alimento do dia a dia, ou se alimentar com qualidade, com os nutrientes, uma comida de qualidade, né? Eu só não queria, eu queria ter dividido com vocês isso. Pessoal, vocês podem à vontade de falar de política, né? Até porque não tem como a gente falar da nossa sociedade, da nossa vida, a política faz parte, né? Então faz parte da nossa autocidadania e também como psicólogos. Eu falo assim, até nem quero que vocês me interpretem mal, eu falo que eu não vou comprar nenhum lado como professor aqui, porque eu não quero influenciar, né? Daí se eu chegar aqui com a camiseta do Bolsonaro, né, com o negócio aqui, né? Mito, enfim, né? Ou chego com Lula livre, né? Daí assim, eu tô comprando uma ideia, já como que eu, querendo ou não, eu tô num papel que pode me favorecer como um formador de, de opinião, eu não quero isso, né? Eu quero que vocês sejam livres para formar o máximo possível os conceitos de vocês, né? Então, eu não fico confortável em colocar as minhas opiniões, né?
Então, referente a isso, assim, foi realmente uma característica minha. E nem estou criticando quem faz. Eu acho que isso é muito papel, é muito uma decisão muito própria, sabe, de cada professor, assim. Eu não critico, eu não tenho crítica, verdadeiramente, de coração aberto, eu não tenho crítica a professor que coloca. É só mais um posicionamento meu mesmo, assim, de não me sentir confortável em comprar, sabe, dizer, não, tu tá certo, ou não, tu tá errado, né? Não me sinto assim nessa posição, acho que talvez eu nunca vá me sentir de poder afirmar, né? Vocês que têm que construir a visão de vocês e a fazer a avaliação nesse sentido. E vai surgir, claro, vai ter momentos que vai surgir, daqui a pouco até de forma calorosa, porque graças a Deus existe o contraditório, né? Democracia, ela é isso, né? A gente tem pessoas que acreditam em algo, outros acreditam em outro, e um dos problemas da nossa sociedade é um maniqueísmo tão grande que a gente está enfrentando, onde a gente demoniza quem pensa diferente, né? Quem pensa diferente é isso, quem pensa diferente é amante do diabo, outro, né? Então, assim, tem aquela coisa do bom, do mal, céu, inferno, né? E daí isso cada vez afasta mais as pessoas e faz as pessoas cada vez tomarem decisões mais, digamos, radicais, enfim. Mas eu acho sadio quando vocês trazem política. Eu não tem problema. Só tô aqui como mediador. Claro que a minha tarefa como mediador vai ser não permitir que hajam debates que transcendam o bom senso. Né? Daqui a pouco começam, porque tu é isso, tu é aquilo. Não, eu vou intervir, vou encerrar o debate, né? Se isso acontecer. Daí sim eu vou usar a minha posição como professor e mediador para não permitir que isso aconteça, né? Esses debates que não sejam mais sobre ideias, sejam sobre pessoas, especializados, atacar, enfim. A Cíntia tinha levantado a mão e segue com a mão levantada. Por favor, Cíntia. Não, eu queria só comentar uma questão relacionada a essa pirâmide. Em psicologia do desenvolvimento, a gente assistiu um documentário para fazer um trabalho, e aí apareceu a história de uma menina que eu acho que ilustra perfeitamente assim essa pirâmide, que eu não me lembro exatamente, mas ela era uma menina muito jovem e ela cuidava de 2 irmãos, uma irmãzinha e um irmãozinho. E aí perguntaram para ela quais eram os sonhos dela, né? E ela disse: eu não tenho sonhos. Aquilo ali mostra exatamente. Ela era tão preocupada em sobreviver e fazer com que os 2 irmãos sobrevivessem com ela, que ela não tinha nem tempo de parar para pensar o que era um sonho, se ela tinha um sonho, o que ela gostaria de fazer. E aí isso também me faz pensar na questão de pessoas que vivem numa linha de pobreza extrema, que elas não têm nem tempo, nem como pensar em outras questões existenciais, questões políticas, questões mais abrangentes, porque a preocupação delas é tão grande em suprir as necessidades fisiológicas que é como se elas não conseguissem subir nessa pirâmide, né? Elas estão preocupadas só em sobreviver, né? Exatamente. Em será que eu vou ter o que comer amanhã, né? E dar essa comida para os meus filhos, que como é que eu vou estar preocupada com questões para elas, assim, vai ter que esperar, né? Não tem outro jeito. Exatamente. E o Maslow, acrescentando isso que a Cíntia e a Dani estão aqui nos trazendo, né? Ele trazia isso como uma tendência natural do organismo em condições ideais em busca da autorrealização, autorregulação no meio. Agora tem a questão também da influência cultural, do ambiente, né? Porque daí a gente tenta... Sim, porque de repente todo o teu grupo ali, né, tá passando por isso, né? Então tu também não tem um exemplo do teu lado para parar e por um minuto te questionar de uma maneira diferente, né? Porque tá todo mundo naquela direção. Porque daqui a pouco assim, né? A gente tem indivíduos com necessidades fisiológicas não atendidas, mas o indivíduo às vezes coloca a necessidade social acima da fisiológica por uma imposição cultural do contexto onde ela está inserida. Daí, claro, vou puxar um pouquinho a brasa
do behaviorismo, né? Influência do contexto. Então, daqui a pouco, assim, eu estou num ambiente onde todos os meus coleguinhas têm o tênis tal, e que não para de passar propaganda na TV daquele tênis. E quem é legal tem aquele tênis. E eu vejo a oportunidade de ser aceito num grupo ter aquele tênis. E eu, na minha avaliação, coloco isso acima da condição de estar me alimentando bem. Eu começo a juntar dinheiro não para me alimentar bem, mas é para ter aquele tênis e ter uma necessidade social atendida, né? Então, nem sempre essa pirâmide ela funciona desta forma, né? Eu não estou dizendo que quando ela não funciona desta forma, ela está funcionando da melhor forma possível, né? Mas às vezes os indivíduos não buscam nesta ordem saciar suas necessidades. Eles buscam, eles pulam etapas, muitas vezes pela influência do contexto cultural, social, né? Que pode estar influenciando uma tendência de busca de autorrealização do sujeito, atrapalhando, boicotando ele, né? E será que eu vou conseguir realmente me desenvolver bem nas relações sociais, na minha busca de autoestima, para realizar os meus sonhos, se eu não tiver necessidades fisiológicas de segurança, pelo menos minimamente bem atendidos? Né? Nós tínhamos aí vários personagens da história, eu vou pegar de ambos os lados, né? Porque aquele meu lado, é aquela história. Não sou nem de direita nem de esquerda, sou de ladinho, porque é de ladinho que eu lhe acho. Como diria a Ivete Sangalo. Então tivemos aí a Marielle, né? Que é uma pessoa cheia de ideais, de sonhos e lutas, que teve a sua vida abreviada por uma condição de segurança que não estava bem atendida. Tivemos também o Kennedy, né? Que é uma pessoa que tinha muitas ideias libertárias, liberais, muito interessantes e que teve a sua vida abreviada também por uma condição de segurança não bem atendida, né? Então, será que a gente consegue realmente, em busca de uma autorrealização, né, de iluminação, de autotranscendência, sem a gente ter atendido as bases desta pirâmide? São questionamentos que eu deixo em aberto para que vocês resolvam dentro de vocês, na Só avaliação de para, vocês. pegando um gancho com isso, inflamando um pouco o discurso político, né, que o Clayton trouxe, era isso que eu estava pensando, que não é porque a pessoa ela acaba trocando aquilo que ela dá mais valor, que ela é totalmente livre, né? Possa ser que seja, mas possa ser que não seja por conta de uma liberdade, né? É se colocar o iPhone como prioridade no lugar da comida. Porque possa ser que tenha essa questão de uma pressão, não de uma pressão, mas de um condicionamento social, né? De amizade ou de família. Então, assim, para organizar a ideia, quando eu coloco em paralelo com uma visão ideológica política, eu sempre tento dar essa distância também, né, de não pegar tudo botar em um contexto generalizado, de falar, isso aqui é porque uma parte oferece uma liberdade e a outra não. Porque o liberalismo, nisso daqui, ele pode trazer também esse engano, né, uma falsa liberdade. Mas era mais para no contexto político, assim, que eu queria trazer essa coisa, com teu exemplo do posicionamento do meu grupo de amigos. Todo mundo tem iPhone, eu preciso ter um iPhone também, mas essa compra do iPhone pode provocar na minha família uma falta de dinheiro para pagar a luz, né? Então, isso aqui depois causa um desequilíbrio também, né? nessa busca de autorrealização, porque eu tenho um afeto, né, uma aceitação no meu grupo de amigos, mas tem algo que é essencial que está faltando. Então, nessa ida lá para o topo da pirâmide, vai ser muito mais difícil, ou pelo menos eu acredito nisso, né? Não sei se nesse o conceito é realmente esse, assim. Estou falando mais daquilo que eu acredito que é mais difícil depois ascender essa pirâmide se a base não foi bem respondida, né? É justamente por isso que eu gosto de fazer os seminários sobre o tema de motivação. Olha como é rico, né? Como a gente começa a refletir, a avaliar, né? Pontos de vista bem interessantes. Então, pessoal, eu vou deixar para a gente seguir na próxima aula,
tá? Onde nós vamos terminar aqui, não falta muito, tá? Que é a motivação psicanálise. Falamos sobre motivações, eu vou aumentar intrínseca e extrínseca, que eu já falei um pouquinho para vocês. Aqui, querendo ou não, já expliquei, mas vou depois só, né, reforçar. E depois a gente vai falar sobre motivos e intenções de Murray e os estágios motivacionais de Miller e Ronick, né? Que é o estágio pré-contemplativo, contemplativo, determinação, soma. Isso antes do intervalo da próxima aula a gente vê e daí já entramos na outra parte do conteúdo. Tá? Bem antes do intervalo a gente termina essa parte. Tá? Ok, pessoal? Mais alguma colocação? Pablo, ainda a mesma mão levantada? Tá. Não, desculpa aí, pessoal, falei bastante hoje já, mas fazendo um gancho agora com a aula da segunda-feira, né, que no final ali o professor falava de Viktor Frankl, e durante toda essa aula hoje eu lembrava dele também, né, porque não é bem uma teoria motivacional, acho, mas leva também para isso. E tem uma frase que o Viktor Frankl ele traz de Nietzsche, né, que se você tem um porquê, você pode encontrar ou enfrentar qualquer como. Né? Acho que naquele exemplo ali do cara do acidente que perde a mulher, né, e a mãe, o porquê dele não era bem claro, né? Assim, não era um porquê com uma base. O porquê não era o dele, né? Por isso que eu deixei aqui aberto essa parte aqui, ó, de propósito, né? O porquê dele não era intrínseco, era extrínseco, né? Era o porquê da esposa, era o porquê da mãe, né? E não estava conectado com aquilo que fazia sentido para a vida dele, já trazendo um pouquinho da forma como, né, o Frank se expressava, né? Então, e para quem não leu, ainda é um livro que vale a pena ler para a vida, né? Independente de estudante de psicologia ou não. O Homem em Busca de Sentido é um livro assim para ter em casa realmente e ler algumas vezes durante a vida. Eu concordo plenamente. É um dos livros que tu tem que ter, independente da área que tu vai seguir. É um livro de cabeceira. Eu concordo. Mais alguma colocação, pessoal? Eu vou falar só mais uma coisa, tá? Antes de encerrar a aula. Era realmente o que eu tava pensando, porque tu vai buscar nem o exemplo ali, tu vai comprar um telefone por conta do meio em que tu vive. E aí, além de tu prejudicar lá na base da pirâmide ali, tu pode te dar... Tu pode não, provavelmente tu vai te dar conta de aquilo não te satisfez, porque não era algo que tu queria. Tu fez em prol dos outros, ou para agradar alguém, ou para se incluir no meio, mas não era aquilo que tu realmente queria. Então, acho que também é o que faz tu se distanciar ainda mais da autorrealização. Não sei bem se tem, colocado. mas foi o que me veio, e depois com esse exemplo do Pablo aí agora também, fez mais sentido ainda. Descai mais o butiá do bolso. Então, pessoal, mais alguma colocação, mais alguma contribuição para quem quer trazer? Então, pessoal, desejo uma boa semana a todos. Bom descanso, bons estudos, ok? Semana que vem eu acho que eu vou ter uma criança, talvez, chorando aqui no quarto do lado, né? Eu aqui pertinho. Tá bem Umas olheiras com os olhos abertos. Eu já tô. Ih, nem vai conseguir dar aula, vai ficar babando, hein? Manda notícias lá no grupo para nós, tá? Por favor. Isso. Tá bom, pessoal. E que dê tudo certo, viu? Até semana que vem. Realmente para vocês um grande Seja abraço. muito bem-vindo. É verdade. Ai, que dê tudo certo lá. Que dê. A gente vai estar torcendo aqui, professor. Que assim seja. Com certeza.
Até mais, queridos. Se cuidem. Fiquem bem. Beijo, pessoal.